O sol não tinha misericórdia. Batia baixo e cortante sobre os canaviais da fazenda Almeida, raspava a pele como uma lixa e fazia vir à tona o cheiro de pó velho e de suor que parecia habitar cada fresta das senzalas e cada dobra das roupas do latifúndio. À sombra das mangueiras, o vento era uma promessa breve. No campo, o vento era lembrança. E havia ali um som que dominava tudo. O estalo do chicote que vinha do galpão do coronel. Uma sentença que se repetia como relógio de condenação. Cana cresceu ouvindo aquele relógio. Filha de uma mulher cujo rosto o tempo gravara em linhas suaves de resistência, aprendeu cedo que a noite trazia mais do que sombras. Herdara da mãe um medalhão de latão, redondo e gasto, com uma inscrição semi-apagada. Era o único objeto que, aos olhos do mundo, lhe pertencia de fato. Quando o pôr do sol tingia de laranja as canas altas, Ana abria a palma da mão, sentia o metal aquecer e, por vezes, contava as letras que nunca conseguiram lhe ensinar a ler. A vida na fazenda era uma rotina molhada de suor e silêncio. Havia ordens que atravessavam o ar antes mesmo de chegar como som. O ranger das rodas do carro de boi do coronel, as botas sempre mais altas que as nossas, o ar de quem sabia seu lugar no mundo. As crianças aprendiam que o corpo era território. O patrão podia chamar, o patrão podia corrigir. Maria, que dividia a mesma cama de palha com Ana desde que lembravam, sabia mais do que falava. Nos repentes de madrugada, quando a lanterna lançava manchas brancas nas paredes de taipa, Maria sussurrava histórias velhas que falavam de marés e de cidades onde as leis tinham olhos. Aquilo parecia lenda, e, ainda assim, havia coisas que a lenda não tocava. A brutalidade calma do coronel Almeida. A chama que acendeu dentro de Ana não veio de um único golpe, mas de uma sequência. Uma sucessão de pequenas humilhações que se juntaram como pedras formando um caminho para o ódio. Tudo se condensou numa tarde em que o coronel, dominado por uma vontade de demonstrar poder, ordenou que uma velha que cozinhara para eles por décadas fosse açoitada por ter deixado cair um prato. A velha, que chamavam Dona Teresa, não era fonte de rebeldia. Era só resistência minúscula, um olhar que não mais curvava diante de ordens sem sentido. O castigo foi público. Ana assistiu com os dedos cerrados ao cabo do vaso que escondia o medalhão e a cena se fixou. Não houve gritos explicados aqui. Só o recolher do corpo da velha, os olhos perdidos como se tivessem se desligado do lugar onde o mundo era justo. Ana sentiu primeiro um frio seco, depois uma raiva que se assentou no fundo da garganta. Não foi vingança na hora, foi promessa. Sua mãe, que havia morrido cedo, não dissera palavras heróicas. Deixara o medalhão e alguns conselhos práticos. Guarda isso, filha. Tem história dentro. Aprende. O mundo tem contas. Era um conselho que Ana, naquela altura, não sabia como honrar sem saber contar. Ela dormia pouco nos meses seguintes. Os barulhos do casebre se tornaram as peças de um mecanismo que a lembrava constantemente que tudo ali estava do lado de fora da vida. Sonhava com contas não pagas, com documentos amarelados que trancavam pessoas em pequenas caixas. Acordava com mãos trêmulas, as artérias pulsando, as imagens dos olhos de Dona Teresa seguindo cada passo seu. A revolta cresceu até que não coube mais. A decisão de fugir se formou como uma linha no chão, reta, precisa. Não era um plano brilhante ou um gesto de heroísmo romântico. Tinha o traço seco de quem já aprendera a contar pecado e empréstimo. Ana esperou a noite certa, com lua nula e nuvens grossas como lã, e, enrolando o medalhão num pano fino, deslizou pela porta da senzala. Maria a ajudou sem chorar. Deixou um pão escondido, um pedaço de queijo embrulhado, um nó de tecidos com remédios que a mãe sabia preparar de memória. Vai com o vento, murmurou. Mas o vento naquela noite parecia carregar também os nomes de todos os que ficavam. A fuga foi uma série de pequenos enganos. Houve um cachorro que latiu e depois silenciou, um capim que prendeu o vestido, um homem que passara pela trilha e cujo passo parecia o de um destino. Ana correu com as solas nuas abertas no barro, sentindo os cortes finos que a faziam mais viva. Havia um ponto para onde ela corria, à beira do riacho,
onde um homem chamado João costumava ficar. João era conhecido da região, um ex-soldado com mãos demasiadamente acostumadas à dureza, ao fogo e ao sono curto. Diziam que sua faca fora tão precisa quanto suas decisões, que ele vira coisas que o mundo preferia não ver e continuou em frente. Encontrá-lo ali significou que alguém a esperava fora do círculo do poder. João não perguntou o que houve. Entendeu o suficiente no olhar que vinha com um medalhão escondido no peito. Colocou uma capa velha sobre os ombros dela, sem cerimônia. No silêncio entre os dois havia uma espécie de trégua, de pacto instintivo. Ele a ajudaria a ficar viva, e ela, se precisasse, faria algo pelo que amava. João tinha uma história sem rostos. Desertou por motivos que não contava. Agora vivia entre a cidade e o campo, oferecendo serviços que se aproximavam de legalidade e outros que, às vezes, passavam de raspão por ela. Ele trouxe também um livro coberto de poeira, não um romance, mas um volume de códigos, folhas dobradas com palavras que até então tinham ares de feitiço. É um livro de leis, disse ele, amarrando uma sandália com força. Serve para saber onde está escrito o que te prende. Não dizem tudo, mas mostram como os homens tentam prender o mundo numa folha. Ana nunca tivera palavra para as coisas que agora sentia. Ler aquele livro foi como aprender a dizer o que a fazia sofrer em voz alta. A escravidão não era só a roda do dia. Tinha laços escritos, contratos, escrituras que o poder guardava. João a ensinou a reconhecer termos, a ver como uma assinatura podia esconder uma hipoteca e como um papel podia transformar vidas em capital. Os primeiros meses depois da fuga foram de estrita sobrevivência. João a ensinou a amarrar um nó que não escorregasse, a ferver água para evitar febres, a misturar ervas quando a febre vinha. Ensinaram-na também o que nenhuma aula de leitura daria, como observar as rotinas das pessoas com quem ela se comunicava, como medir o risco da mentira e como transformar perguntas simples em informações. Ana aprendeu que os homens que tinham poder eram muitas vezes descuidados com aquilo que não podiam imaginar que seria usado contra eles: o esquecimento de um cofre, a vaidade de mostrar um documento, a crença de que o mundo era apenas deles. Com o passar das semanas, a cidade que Ana conhecia só de passagem começou a se abrir como um mapa. João a conduziu por mercados, por pequenas lojas onde se podia trocar trabalho por conhecimentos e por cantos onde se falava de notícias, com a liberdade de quem nunca fora ouvido. A leitura do livro de leis evoluiu para a leitura de outros livros. Tratados sobre contabilidade que chegavam como brochuras, panfletos de viagens que falavam de cidades grandes onde nomes viravam fortuna. Ana aprendeu a somar, a subtrair, a fazer contas que antes existiam apenas em sua cabeça como dor. Era preciso mais do que conhecimentos técnicos, precisava de uma máscara. Isabela foi o nome que escolheu para si, do som suave, de fácil aceitação entre os que não a conheciam. Isabela trouxe consigo um corte no cabelo, roupas doadas por uma comerciante que aceitara lavar e estrelar por algumas moedas, e uma postura que era, por enquanto, ato. Durante o dia, fazia pequenos trabalhos numa loja de tecidos. Aprenderia a tratar seda, a escolher cores, a costurar pontos quase invisíveis. Aprendeu etiqueta com uma senhora que, por vaidade, gostava de ensinar jovens a se portar, como segurar um guardanapo, como silenciar um riso quando necessário, como dobrar a carta antes de entregá-la. A transformação se costurava em atos pequenos. Ana corria num fio entre a memória e a performance. À noite, quando tirava a última peça de roupa e se metia em um leito que já não era de palha, encontrava-se com a velha sensação de vazio que a vingança alimentava. Ao mesmo tempo, cada moeda economizada, cada palavra nova aprendida, cada impulso controlado se acumulava como tijolo. João, paciente e sem declarações grandiosas, observava e, por vezes, corrigia. Não é só aprender a mentir, Ana, dizia ele. É aprender que a verdade mal contada é a arma de quem sabe ler. Ela guardava aquilo junto ao medalhão. O nome Isabela abriu portas que o nome Ana jamais poderia. No mercado, a dona da loja de tecidos recomendou a jovem para costurar um vestido para uma senhora que viria da fazenda Almeida. Era um pequeno atalho,
Toda a elite precisava de tecidos finos e mãos delicadas. A costura foi feita com o cuidado de quem borda segredos. Ao entregar o vestido, Isabela entrou na casa da senhora, circulou por corredores que cheiravam a cedro e velas e, pela primeira vez, olhou de perto a paisagem das maneiras que moldavam os poderosos. Observou quadros com reis, notas de quem colocou o dinheiro onde mais convinha, e ouvidos que absorviam elogios como se fossem oxigênio. O primeiro contato com a rede que cercava o coronel foi sutil. Um pequeno comentário de uma senhora sobre a rigidez de Lord Almeida, uma referência a um baile próximo, um boato sobre a nova funcionária do lar que tinha olhos de estrangeira. Sofia, a filha do coronel, apareceu como nome e rosto em conversas, jovem, de passos macios, tratada como porcelana que ninguém ousa quebrar. Ela não sabia de Ana. Ninguém sabia. Mas o mundo era pequeno, e o fio que liga uma costureira a uma senhora de fino trato podia, com o tempo, chegar ao centro do poder espalhafatoso. Enquanto isso, João trabalhava nos bastidores. Seus contatos eram discretos. Um alto funcionário do correio que aceitava moedas por favores pequenos, um jornalista de cidade vizinha que consumia notícias sensacionais e estava disposto a ouvir histórias por um preço, um sujeito que conhecia as rotinas do mercado financeiro local. Tudo muito indefinido quanto a datas e procedimentos, e por isso João gostava de valê-lo como vantagem. Poucos sabiam que a vaidade do homem poderoso costuma ser a brecha mais fácil. Ele e Ana discutiam planos sem maiores fanfarras. Infiltrar-se nas esferas do coronel, colher documentos que provassem as manipulações que sustentavam a fortuna dele e preparar, silenciosamente, uma rede que poderia tornar suspeito o homem que até então era intocável. Não era só sobre dinheiro. Ana sabia, com uma clareza que doía, que a escravidão era uma máquina de apagar histórias. O medalhão no bolso lembrava-lhe que sua mãe existira e que as vozes que o poder queria reduzir ao silêncio tinham nomes, risos e feridas. Transformar a propriedade em propriedade dela significaria devolver nomes ao mundo. Era uma ambição que combinava restauração e justiça. Havia também o perigo sempre presente de que, ao conquistar, ela perdesse a si mesma, transformando o ódio em nova tirania. Por isso, frequentemente, à beira do sono, ela reverenciava o vazio que a vitória prometia. E se ao alcançar a queda do coronel nada restasse, a não ser um oco inabitável? Os dias passaram com a cadência de um ofício. Isabela fez crescer seu nome no mercado como uma moça de negócios. Comprava tecidos baratos de produtores humildes e vendia padrões renovados a senhoras que gostavam de estar na moda. Aprendeu a ler recados cifrados, a enviar cartas endereçadas com nomes que não existiam e a receber discretas somas que guardava com mais zelo do que quando guardava pão. João lhe ensinou truques de contabilidade prática, como ocultar pequenos ganhos e como montar uma aparência de solvência sem exposição. Houve, claro, tropeços. Uma vez, um capataz da fazenda Almeida apareceu inesperadamente à loja. Buscava um tecido cujo corte raramente se fazia por lá. Isabela sentiu o corpo inteiro alertar. O homem olhou-a com uma mistura de curiosidade e imediato desdém. "Não te conheço", disse ele sem interesse, como se dissesse que lugares como aquele não costumavam guardar histórias. O olhar que passava, porém, era curioso. Procurava uma figura que, segundo boatos, aparecera na cidade. Ana respirou a mão que escondia o medalhão e sorriu como quem não tem nada a temer. O capataz saiu sem nada saber e Isabela aprendeu mais uma lição sobre o poder do desinteresse. No meio desse trabalho paciente, nascia algo que não era só plano. Um laço com João que ia além do pragmatismo. Não era romance das novelas, não havia declarações flamejantes, mas havia cumplicidade e pequenas concessões. Ana deixava que ele desse conselhos sobre a forma como ela falava, sobre o tom que deveria adoptar em reuniões com investidores menores. João, por sua vez, a olhava com uma mistura de orgulho e medo, como quem vê uma lâmpada prestar-se a iluminar algo que poderia queimar. Havia noites em que ficavam em silêncio, sentados na escada da loja, enquanto as candeias tremeluziam e a cidade adormecia. Nessas noites, Ana contava sobre a mãe,
sobre as mãos que a puxaram para fora da senzala, sobre o medo de que tudo o que construíam fosse apenas um castelo de cartas. João segurava suas mãos rudes e dizia sem poesia: "A gente não constrói sem cair." Era a frase que ela precisava ouvir. Uma verdade simples e indelével. A cada pequeno ganho, as máscaras se ajustavam. Isabela passou a frequentar cafés onde, naquela época indefinido, homens com volumes de papéis discutiam agrários e hipotecas como se falassem do tempo. Aprendeu a reconhecer o ruído do truque financeiro. Empresas fantasma, notas frias, empréstimos disfarçados sob a forma de contratos de amizade entre famílias. Essas conversas eram sementes de informação. Ana começava a mapear o que precisava. O livro Razão do Coronel, suposto diário de contas que, se devidamente encontrado, poderia revelar a estrutura que transformava vidas em dívidas. Tinha certeza de que algo assim existia. Os ricos escreviam sobre suas rendas como um modo de contar música, e ali, entre cifras, estava a história de como prendiam gente. Quando, enfim, a oportunidade se apresentou, veio como oferta e perversidade em uma só bandeja. Um baile seria realizado na Fazenda Almeida, uma festa para selar alianças, para mostrar faces novas e para enfeitar amizades com fitas e velas. Os convites eram disputados. A festa seria local de encontro de famílias e de negócios. O baile era também um instrumento perfeito do coronel para reafirmar sua imagem. Ao mesmo tempo, representava uma brecha. Lugares assim costumavam abrir portas para documentos e conversas descuidadas. Havia ainda a presença provável de Sofia, cuja imagem era usada como cartão de visita da família. Uma jovem em cuja pele se imprimiam, sem sua vontade, as ambições do pai. Isabela sabia que ser vista naquela noite seria arriscado. Era preciso ser convidada, e para isso precisava de credenciais que evitassem a suspeita. Aqui entrou a arte mais delicada do plano. Uma combinação de observação, auxílio de terceiros e uma falsa reputação construída ao custo de semanas de trabalho. Uma comerciante da cidade, amiga de Isabela por causa dos tecidos trocados, falou bem dela a outras senhoras. Uma delas, por vezes curiosa e sempre vaidosa, decidiu que uma figura enigmática poderia dar brilho ao baile. A recomendação chegou ao círculo do coronel como um eco gentil. Isabela poderia ser uma adição exótica. Havia também, claro, o auxílio de João, que movia, com discrição, favores e pequenos pagamentos ao funcionário encarregado dos convites. Quando o bilhete enfim veio, Ana segurou-o com mãos que tremiam. Era um retalho de papel perfumado, com letras que anunciavam a noite e, entre as linhas, a chance de cruzar o salão onde o coronel guardava seus segredos. Ela leu o convite meia dúzia de vezes, como quem tenta gravar o gosto de algo que pode ser veneno e sal ao mesmo tempo. Antes de vestir o traje que escolhera para a noite, simples, elegante, uma mentira bem costurada, ela colocou o medalhão de latão junto ao peito. Era um gesto que tinha mais de juramento do que de vaidade. Ana pensou na velha Teresa, nas palavras da mãe, em Maria. Pensou também na sensação metálica do poder quando ele é tocado. Frio, pesado, insistente. Era a hora de transformar dor em estratégia. E havia naquele átimo também um medo que não cedia. E se ela, ao entrar naquela sala, perdesse tudo o que construíra em silêncio? Se essa história está falando com você, fica comigo até o fim. Inscreva-se para acompanhar como uma mulher vai desafiar um mundo que parecia feito para silenciá-la. A noite do baile veio como um animal distinto. Longe do calor implacável do campo, a fazenda resplandecia. Lanternas pendiam em cadeias, a música enrolava-se pelos salões, e a lareira fazia sombras que dançavam nas cortinas pesadas. Havia perfume no ar, e todo o poder parecia usar melhor as convenções do que a própria verdade. No salão, a madeira reluzia, e os trajes das senhoras podiam confundir quem chegava. Era tudo artifício, máscara límpida, um teatro de riqueza. Isabela entrou como uma sombra controlada. O vestido era simples, mas bem cortado. O cabelo preso de modo que não o tornasse objeto. Ao redor, vozes sussurravam. Havia olhares que tentavam medir de onde vinha a moça nova.
Alguns apontavam para a mão que sustentava discretamente o medalhão. Sofia apareceu como uma cena esperada, delicada, quase desprovida de opinião, mas com os olhos que observavam e retinham. Ela sorriu a Isabela de modo protocolar. Havia naquele sorriso algo como curiosidade inocente e algo como defesa. Sofia não sabia em que jogo era a peça, não tinha ainda contado o preço do próprio pai. Isabela caminhou pelo salão com a lentidão de quem tem pressa. Procurava mais do que rostos, papéis, pequenas gabinetes onde homens em lições fingiam conversar sobre negócios e, às vezes, deixavam uma folha ou outra à vista. Havia oficiais que, bêbados por vaidade, acreditavam que os outros pertenciam à sombra. Isabela encontrou o que buscava com precisão e surpresa, um armário solto, de onde, entre ramalhetes e bilhetes de amor, alguém havia deixado um livro de contas com a lombada gasta. As folhas, quando deslizou-as com dedos que mal lembravam a pele de antigamente, exibiam números e nomes, hipotecas disfarçadas, empréstimos que, por nomenclatura, pareciam favores. Ali, entre a caligrafia do coronel e a sigla de um mercador, havia um caderno, um fragmento do que ela sonhara desde que deixara a senzala. O coração de Ana bateu rápido, uma batida que era confissão e medo ao mesmo tempo. Alguém passou por perto, um cheiro de tabaco, uma risada alta. Ela guardou o livro dentro de suas vestes, como se guardasse o futuro. Saía do salão com o mesmo cuidado com que alguém sai de um lago após mergulhar, com a água ainda escorrendo pela pele, o frio na nuca, a certeza de que algo nela mudara. Ao voltar para a rua, sob o véu mais úmido da noite, João esperava. Ele deixou a fumaça do cigarro ir para o céu, sem dizer nada. Quando a viu, os olhos dele não perguntaram. Sabia. Ana entregou-lhe o livro. Eles leram na lamparina, os dois curvados para as letras. As cifras ali não eram apenas números. Eram pequenas condenações assinadas com nomes. Havia documentos que, quando cruzados, formavam uma imagem clara. O coronel Almeida operava com uma rede de empréstimos e hipotecas que subjugavam famílias. O patrimônio que sustentava a fazenda tinha alicerces escorregadios, presas na papelada que ela agora possuía. Havia com toda clareza risco e possibilidade. Ana sentiu ao mesmo tempo o frio da vitória e o vazio que se instala antes do êxtase. A primeira peça fora movida. O jogo estava em andamento. E enquanto a lamparina tremia, ela percebeu que a virada, de escrava a dona, começara ali, no silêncio de uma sala de costura que vira campo de batalha. Mas também, pela primeira vez desde que deixara a senzala, sentiu o peso do que perdera ao se transformar. A paciência, a inocência, a capacidade de achar que justiça é simples. Houve um riso baixo, um olhar trocado entre Ana e João, e a noite se fechou sobre o medalhão aquecido no bolso. A fazenda, ainda distante, dormia sob o mesmo sol que, no dia seguinte, voltaria sem misericórdia. O plano estava traçado em palavras e sombras. Sabia-se entre eles que os passos seguintes exigiriam mais do que astúcia. Exigiriam sacrifícios que não estavam escritos nos códigos e um controle sobre o próprio coração que talvez não se pudesse manter intacto. Luz miúda no canto da sala de costura. O medalhão aquecia junto ao corpo de Ana, como se guardasse um sol próprio. Entre a lamparina e os papéis que João espalhara sobre a mesa, uma pequena geografia de crimes começava a emergir. Nomes, valores, hipotecas ocultas, contratos assinados sem testemunhas, promessas de terras em troca de dívidas que não cabiam na conta humana. Cada linha era um sopro de verdade, que por si só podia arrancar a máscara do coronel Almeida. Eles não perderam tempo em comemorar. O êxtase era perigoso, e ambos sabiam que a velocidade era aliada da segurança. João traçou os próximos passos como quem costura um remendo numa roupa fina. Primeiro, precisava-se trazer olhos que não fossem facilmente corruptos. Segundo, era necessário transformar um achado íntimo em algo público sem que o dono percebesse de imediato. Terceiro, havia de se preparar uma rede financeira que segurasse as futuras investidas. Ana concordou em silêncio, os dedos ainda marcando a lombada gasta do livro de contas. Era preciso andar devagar, mas com precisão cirúrgica.
Ao amanhecer, a cidade ainda cheirava a fumaça das fogueiras e a pão recém-assado. Isabela foi ao café onde homens de negócios se reuniam para trocar mais do que notícias. Ali trocava-se confiança. Ela não falava alto, as palavras eram pálidas, mas afiadas. Apresentou-se como interessada em investimentos rurais, alguém que precisava entender o sistema para decidir onde colocar dinheiro. João, por trás, acionava um contato. Um comerciante com o pé no interior e a mão amiga no correio. Um sujeito fatigado pela reputação e mais curioso que ganancioso. Era suficiente. A curiosidade do homem bastaria para plantar a primeira semente. A semente foi um texto sutil, uma pergunta enviada pelo correio a um jornalista de bordado sensível às narrativas que traziam poder e escândalo. O jornalista não pediu documentos de imediato. Quis ouvir uma voz que soasse humana. Isabela deu-lhe uma história fragmentada, de forma a não expor nada, mas o suficiente para atiçar. O repórter procurou mais. João, suspeitosos, mais ávidos, sempre procuravam o fio que conduzisse ao grande novelo. Eles colocaram pequenas pistas. Nomes mencionados sem contexto, datas que pareciam confusas, ligações entre empréstimos e vendas de terras que não batiam. A cidade, rápida como pólvora em palheiro seco, começou a cochichar. Ao mesmo tempo, João trabalhou numa vertente paralela. Apertar os nós de relações que mantinham o poder econômico do coronel estável. Havia um grupo de investidores, homens cujas fortunas eram menos robustas do que a fachada sugeria. Eles dependiam de rendas regulares, juros sobre safras e contratos que, de repente, começaram a mirar suas carteiras. Isabela, com sua fala mansa, ofereceu-lhes uma nova perspectiva. Imaginei um futuro em que as terras fossem geridas de outra forma, disse ela. Imaginei um modo em que a produtividade não viesse do sofrimento, mas de acordos justos. Eles não a ouviram por filantropia. Ouviram porque o mercado odorava mudança e medo. João entregou a um deles, numa mesa de taberna, páginas copiadas do livro Razão, apenas o suficiente para causar dúvida. Uma dúvida bem colocada gera decisões precipitadas. As dúvidas abriram fissuras. Credores, ao notarem que documentos existiam e poderiam ser questionados, preferiram recolher-se a tempo. Uma linha de crédito foi suspensa. Um navio de financiamento que esperava a colheita não chegou. O coronel, firme na sua arrogância, tentou manter a pose. Fez juras aos empregados. Somos inabaláveis. E voltou ao seu gabinete com o rosto tenso, franzido pela primeira vez em muitos anos. Ao redor, o poder que o sustentava mostrou que não era inquebrável. Era como todo edifício, feito de recursos que podiam secar. A contraofensiva do coronel foi previsível e cruel. Despachou capangas para intimidar fornecedores, ameaçou donos de terras menores para manter lealdades, usou promessas e agressões discretas para impedir que as sondagens se transformassem em investigações. Cana e João souberam então que precisavam dar o passo que transformava sussurros em prova, tornar o caso público, de modo que as mágoas privadas se transformassem em obrigação cidadã. Havia um risco fatal nisso, uma guerra cujo preço poderia ser a própria liberdade de Ana se o erro fosse cometido. Mesmo assim, ela sentiu, pela primeira vez, que cada medo cabia numa balança onde a coluna ao lado era a justiça. O jornal apareceu com uma primeira matéria curta, elegante e venenosa. Apontava contradições, levantava perguntas sobre empréstimos e sobre quem realmente pagava as contas na fazenda Almeida. Não havia acusações diretas, ainda, mas a cidade se dividiu. Alguns viraram a cara, outros fecharam portas. Muitos curiosos passaram a observar com atenção. A publicação obrigou as autoridades locais a ouvir queixas antes ignoradas. Eram pequenos passos numa marcha que exigia paciência. O barulho atraiu olhos maiores. Um magistrado de indefinido jurisdição, cuja reputação atribulada por escândalos anteriores o tornava sensível a acusações que pudessem salvar seu nome. Ele ordenou averiguações mais formais. Quando a burocracia tocou na ponta do novelo, percebeu-se que o trama era mais profunda. No processo, os detalhes de como as hipotecas haviam sido registradas vieram à tona.
Entre testemunhas, apareceram empregados que, pressentindo que as cartas estavam virando, resolveram falar. Alguns o fizeram por medo, outros por esperança de reparação. Maria foi uma delas. Voltou da comunidade como se trouxesse os rostos de todos. Em depoimento hesitante, contou como famílias haviam sido cooptadas para assinar papéis que prometiam liberdade, mas na prática amarravam a vida a juros e multas impossíveis. Sua voz tremeu, mas a firmeza cresceu enquanto as palavras saíam. Ana assistia às audiências como se observasse uma colheita germinar. Havia sementes que demoravam a mostrar força, mas quando o solo recebia água, brotavam. Sofia, a filha do coronel, assistiu à própria desintegração em público e privado. No início, permaneceu cega à extensão das ações do pai. Acreditou nas explicações esguias, como quem aceita uma sombra em vez de fitar a luz. Com o tempo, porém, as contradições laçaram dúvidas em sua consciência. Conhecendo a cidade de maneira inocente, começou a ouvir histórias sussurradas nos salões, a notar contradições nos livros de contas que apareciam nas gavetas do pai. Em segredo, encontrou cartas que confirmavam que boas terras haviam sido hipotecadas, que despedidas de trabalhadores eram encobertas por contratos que ninguém lia. A descoberta chocou-a e a fez recuar de dentro de si. Sentiu-se traída, usada e impotente para reparar o mal. Num momento de fraqueza, Sofia procurou Isabela. O encontro foi simples, num jardim onde as roseiras tímidas se esparramavam. Sofia olhou para Ana sem saber se devia chamá-la de moça ou de o que fora naquele saloio. A moça de quem se falava, a ex-escrava que ousara entrar numa sala que não era seu lugar. Havia vergonha nos olhos de Sofia. Havia também arrependimento. Ela confessou que vira cartas, que ouvira conversas que o pai pensara secretas. As palavras saíram baixas, um sopro de culpa. Isabela ouviu com calma. A presença de Sofia era uma dádiva inesperada, uma peça do quebra-cabeça que poderia acelerar a queda do coronel. "Você sabia o que ele fazia?" perguntou Ana, com voz que tentava ser neutra. "Eu não sabia tudo", disse Sofia, e as lágrimas vieram como chuva de verão. "Eu achei que a casa era estabilidade. Eu não sabia que era construída sobre gente." A confissão de Sofia abriu uma porta. Ela ofereceu não apenas palavras, mas papéis que usara para tentar entender o que via. Havia cartas, notas, bilhetes, pequenas provas que, somadas ao livro Razão, compunham um caminho direto até as fraudes. A troca foi silenciosa, e Sofia voltou para as salas da fazenda com o rosto marcado por uma sensação de perda irreparável. A investigação, agora municiada, tomou corpo e direção. O magistrado de indefinido jurisdição juntou provas suficientes para instaurar um processo formal. Helecópias, testemunhos, perícias contábeis. A cidade fechou fileiras em torno do tribunal que, por semanas, se tornou a morada da ansiedade coletiva. O coronel apresentou advogados de aparência severa, barbas bem aparadas e fala afiada. Tentou comprar tempo e boa imagem com discursos públicos sobre honra e tradição. Seus discursos colaram na audiência de parte da população que ainda via nele um pilar. Outros, porém, escudaram-se na razão. O processo avançou sob a lente pública. Não era só a justiça que decidia, mas o olhar da cidade que pesava, pesado como chumbo. No dia em que o coronel foi levado a julgamento, o céu parecia um pano pesado, como se a própria natureza quisesse participar do acontecimento. Na praça, as pessoas se acomodaram em torno do tribunal. Havia rostos impedidos de sorrir, outros cheios de expectativa, muitos ainda medrosos de que a vitória pudesse ser efêmera. Ana sentiu o peito apertar de um modo diferente. Não era o medo inútil da senzala. Era uma tensão nova, feita de responsabilidade. Viu Maria entre a multidão, e por um instante, aquele olhar que cruzou o público era o de um acordo tácito. Não se buscava apenas reparação pessoal, mas a possibilidade de restituir dignidade. O julgamento foi teatral. O pronunciamento da acusação veio com cadência, voz passada por quem havia lido páginas e páginas de contas. A defesa trouxe sua eloquência,
Tentou aparar as pontas com formalidades, desqualificar testemunhas, insinuar motivações pessoais. Sempre um velho artifício. Mas havia algo nas linhas do livro Razão que deixava poucas margens. Padrões de empréstimos e valores deslocados que, somados a testemunhos e documentos trazidos por Sofia, desenhavam um movimento deliberado. O coronel, que sempre acreditara ser maior que as palavras, viu sua imagem se esfarelar. Não houve cena de repentinas petições de clemência. Havia ego ferido, orgulho traído, e o abandono frio de aliados que preferiram vender a lealdade antes que o mercado caísse sobre seus próprios ganhos. A sentença foi proferida por um corpo jurídico de indefinido estrutura. Palavras duras que cortaram a ilusão de impunidade. O coronel foi declarado culpado por práticas que, em sua essência, eram a transformação de pessoas em garantias. Foi-lhe imposta uma pena. O tribunal determinou prisão e restituição parcial de bens a vítimas identificadas. Quando as algemas foram postas, não houve estrondo de redenção. Apenas o silêncio pesado de uma força que se rachava. Ana assistiu, e o sentimento que lhe veio não foi aquilo que imaginara. Não foi êxtase triunfal. Veio um oco. Alguém ao lado disse que aquilo era justiça. Ana sentiu que algo mais precisava ser feito. A visita ao cárcere foi um capítulo íntimo e cortante. A sala onde o coronel aguardava era fria, com barras que riscavam a luz. Ele, antes dono de olhares que esmagavam, parecia encurtado pela pedra e pelo ar fechado. Ana entrou sem dramatismos. Vestia-se com a indumentária de quem desejava ser vista, mas não celebrada. O encontro foi sem plateia. O coronel tentou, em sua voz já sem o calor de outrora, buscar pacto, promessa, explicações que soassem como remissão. "Você me tirou tudo", disse ele na tentativa de transferir culpa. "Você tirou a vida de muita gente", respondeu Ana com firmeza. "Você trocou nomes por números." Houve um silêncio. O homem que havia vibrado em festas e posses agora desejava um termo humano que lhe devolvesse algo de legítimo. "Perdoa-me", murmurou, uma frase pequena que buscava fazer vasto o efeito. O pedido de perdão, porém, não tinha o sopro de redenção que alguém ferido espera. Ana olhou para o medalhão no colo, como se ele tivesse a palavra que faltava. "Eu perdoo o fato", disse ela, e a voz foi medida. "Mas não posso esquecer, não posso aceitar que se apague o que foi feito." A recusa do perdão pleno foi um ato imenso. Não era intenção de se vingativa sem fim. Era reconhecimento de que o perdão simplista não desfaria as correntes do passado, nem reconstruiria as casas tomadas. Ao sair, Ana sentiu um peso estranho, como se tivesse liberado uma corda e, imediatamente, percebesse que a corda não faz nascer uma árvore. O vazio que percebeu antes do julgamento multiplicou-se em silêncio. Vitória, afinal, trazia suas feridas. Houve quem entendesse mal o gesto. Alguns sussurraram que ela era cruel, outros que era justa. Isabela sabia que a mudança que queria devia ir além de sentença. Tratava-se de transformação estrutural. Preservar a fazenda como antes, ainda que sob novo nome, seria apenas trocar de dono sem alterar a lógica que gerara a opressão. Ela, portanto, passou ao próximo ato do plano: comprar a fazenda e reconstruí-la em princípios que valorizassem as pessoas. Ser dona, não para repetir o poder, mas para inverter o significado do que era propriedade. O leilão público foi marcado por uma mistura de formalidade e expectativa. Em indefinido data, o sino da Câmara anunciou a venda dos bens vinculados ao processo. A praça onde se reunissem tantas praças de mercado agora servia como um tribunal social. As pessoas apertaram-se para ver quem ousaria disputar a terra que fora por anos símbolo do coronel. Alguns grandes proprietários deram sinais de interesse. Desejavam ampliar latifúndios, mas hábitos como Isabela haviam deixado uma marca. A opinião pública estava agora sensível ao que se comprava e a que preço. Isabela sabia que precisava ser astuta. Não podia aparecer como força bem financiada, a menos que quisesse atrair suspeitas. João apresentou um esquema de compra que envolvia agentes discretos, pequenos investidores que haviam lucrado com contratos que agora se arrependiam.
Muitos desses investidores aceitaram entrar numa proposta: vender-lhes propriedade em troca de participação simbólica e, sobretudo, a garantia de que a propriedade seria manejada de modo a assegurar produção sem exploração. Houve também doadores anônimos, mercadores que ansiavam reparar sua parte nos crimes do passado. Ana aceitou a ajuda não por ambição, mas por pragmatismo. Precisava de recursos para arrematar a fazenda sem correr o risco de ver o terreno engolido por interesses contrários. No dia do martelo, quando o leiloeiro bateu o pequeno martelo de madeira, Ana sentiu a pulsação do mundo. Cada lance foi um nó desatando. O valor final não foi estratosférico, foi coerente com uma combinação de recursos que ela reunira. Quando o martelo caiu, o silêncio cedeu a um burburinho. A fazenda trocava de nome e de dono. Pelo tempo que levou para carregar a escritura, homens e mulheres que outrora viveram sob servidão pareciam, pela primeira vez, ter a promessa de um curso de vida diferente. A chegada de Ana à fazenda foi doído e triunfal ao mesmo tempo. Ao atravessar a ponte de madeira que conduzia ao capataz antigo, sentiu o cheiro que conhecia, uma mistura de terra, urina de animais e memória. Encontrou Maria entre as primeiras a correr ao seu encontro. O abraço foi longo, havia alívio e desconfiança, como se não soubessem bem o que era permitido sentir. Ana caminhou pelos mesmos caminhos que outrora trilhara de joelhos. Olhou para os barracões com olhos novos, e cada tábua, cada marca, parecia lhe perguntar o que faria dela. A política de transformação que Ana instaurou foi feita em pequenos atos que tinham como objetivo criar estrutura. Primeiro, liberdade formal. Os trabalhadores que ali viviam receberam contratos simples e claros. Pagou-se dívidas antigas com a ajuda dos investidores regenerativos. Organizou-se um fundo de emergência para casos de doença. A fazenda passou a ter horários humanos, alimentação decente e moradia recomposta. Pequenas reformas que, para quem vinha de senzala, eram prodígios. Havia, claro, resistência. Antigos capatazes, assustados pela perda de status, tentaram minar as decisões. Alguns foram dispensados, outros aceitaram o novo regime com relutância. Isabela, porém, não se contentou com medidas paliativas. Abriu uma escola, numa casa de taipa reformada, onde se ensinava leitura, aritmética, princípios de gestão e algo que considerava crucial, a história das leis que antes aprisionavam. Chamou professores que aceitassem trabalhar por um projeto social, jovens da cidade que desejavam contribuir e velhos que, mesmo sem diplomas, tinham conhecimento das práticas do campo. A clínica pequena foi outro pilar. Um curandeiro, um enfermeiro com formação básica e remédios guardados numa estante que, pela primeira vez, não ficava trancada para poucos. A comunidade mudou, camada por camada. Pessoas que antes se sentiam dispensáveis passaram a ser consultadas em reuniões comunitárias. Os dias de Ana, no entanto, foram marcados por noites de insônia. A vitória material não preenchera todos os vãos do peito. Havia memórias que vinham como fantasmas, o estalo distante do chicote, a imagem de Dona Teresa, os nomes gravados na carne do passado. À noite, por vezes, Ana caminhava até a árvore mais alta da fazenda, sentava-se na soleira da varanda e deixava que o vento trouxesse sons de outros tempos. João, quando podia, sentava ao seu lado. Havia conversas longas, profundas, e também momentos de silêncio, em que ambos fingiam que as coisas eram simples. O preço da transformação veio em várias formas. João, que sempre entrara e saíra das sombras para proteger o plano, sofreu um ferimento num confronto com homens que resistiam às mudanças. Não foi grave o bastante para pará-lo, mas suficiente para lembrá-lo que a segurança da comunidade custava caro. Ana pagou com dinheiro, com noites sem dormir, com a dissolução de amizades antigas e a perda de alguns sonhos pessoais. Por vezes, olhava para João e via nele a face feroz do aliado que abrira a mão de uma vida mais tranquila. Havia um amor ali, sim, mas era enraizado na luta e não na complacência dos romances fáceis. Ao longo dos anos, a Fazenda Almeida foi se transformando. Não num paraíso intocável, mas num espaço onde a dignidade tornara-se prática diária. As casas foram pintadas,
As crianças foram à escola, um pequeno mercado foi aberto, onde oscilações de preço eram discutidas em assembleia. Isabela promovera uma cooperativa, onde produtores menores podiam vender parte da sua produção sem intermediários predadores. A fazenda passou a contratar por salário, a oferecer direito à terra para aqueles que quisessem plantar para si e a reinvestir parte do lucro em obras coletivas, poços, enfermaria, biblioteca. Houve reações externas. Vizinhóis latifundiários, incomodados com a perda de mão de obra e inspirados a resistir à mudança, tentaram sufocar a iniciativa com boatos, com pressões políticas e até ações de violência discreta. Ana enfrentou uma campanha de difamação, mas ela havia aprendido a contrapor mentiras com documentos e com a força da comunidade. As próprias pessoas que agora tinham voz eram sua melhor defesa. Testemunhavam sobre o novo modo de viver e sua eficácia. Aos poucos, a resistência esmoreceu ou se adaptou. Sofia encontrou um novo lugar naquela história. Depois da derrocada do pai, manteve distância da família. Construiu uma vida silenciosa, trabalhando em iniciativas menores e, por vezes, visitando a escola da fazenda para ensinar leitura às meninas. Sua relação com Ana foi de respeito tenso, transformando-se em parceria contida. Havia perdão em parte, havia compreensão também de que algumas feridas não se fecham com palavras. Sofia carregava em si a sombra do pai, mas buscava, com ações discretas, compensar o dano. Doou parte de sua coleção de livros à biblioteca, construiu um pequeno abrigo para mulheres que, como ela, desejavam recomeçar. Os anos passaram e Ana envelheceu. O rosto, marcado de linhas, trazia não apenas idade, mas histórias. A fazenda cresceu em tamanho e em reputação. Tornou-se um modelo que outras localidades observavam com curiosidade. Não foi uma expansão às custas de exploração. Foi replicação de processos. Educação, participação, investimento em infraestrutura. Jovens que receberam ensino fundaram negócios próprios. Alguns tornaram-se líderes locais. Outros emigraram para cidades com a bagagem de saber administrar e a memória do que era justo. O sucesso da fazenda não eliminou as noites em que Ana perguntava-se se tinha feito bem. A vingança, que no começo fora a brasa que a mantinha aquecida, havia sido domada. O vazio que sentira ao ver o coronel preso abriu-lhe caminho para entender que o objetivo maior não era a ruína de um homem, mas a restauração de uma comunidade. Ainda assim, havia dias em que lembrava sacrifícios, pessoas que haviam falado, arriscado-se, perdido empregos, João que carregava uma cicatriz que não sumira. A vitória tinha custo, e Ana não fugia disso. Aceitava como pagamento complexo de uma conta que ninguém desejara quitar. Nos últimos anos de sua vida, ela dedicou-se a consolidar o que plantara. Documentos foram organizados, fundos criados para continuar a escola e a clínica, mesmo sem sua presença. Um conselho comunitário foi eleito para administrar as decisões econômicas da fazenda, evitando a reprodução de um poder verticalizado. Maria, sempre ao seu lado, ocupou o cargo de administradora comunitária. Um reconhecimento natural pelo seu conhecimento prático e pela confiança que inspirava. João, com a paciência de quem aprendeu a esperar, tornou-se parceiro de vida e de trabalho. Não um mero espelho do passado, mas um colega que ajudava a mediar negociações e a proteger a segurança da comunidade. Quando a velhice se fez mais presente, Ana sentia que precisava garantir a transição. Planejou com cuidado a sucessão da liderança, conversou com jovens, ouviu sugestões, documentou normas. Não quis entregar o projeto como se fosse um testamento fechado, mas como uma ideia viva, sujeita à revisão. A fazenda passou a oferecer bolsas de estudo a jovens de comunidades vizinhas e abriu suas portas para visitas educativas. O nome Fazenda Almeida deixou de ser somente lamento. Tornara-se para muitos símbolo de transformação. A morte de Ana foi serena, quase indecorosa para uma vida tão turbulenta. Numa tarde morna, quando o sol parecia querer descansar sobre as canas que ela tanto respeitara, ela sentou-se sob a árvore mais alta, o medalhão no peito, João ao seu lado, Maria ajoelhada, tantas outras mãos tocando a terra com reverência.
Ela suspirou uma vez, como se soltasse algo que aprendia, e foi embora com a paz de quem compreende que plantou mais do que colheu. Havia lágrimas, claro, não de luto apenas, mas de gratidão por algo que havia sobrevivido à sua própria passagem. O epitáfio que a comunidade escolheu não foi pomposo. Uma pedra simples com o nome que carregara e a frase que, em essência, dizia tudo, transformou dor em trabalho de todos. As gerações seguintes continuaram o projeto. A escola formou professores, a clínica atendeu centenas de vidas. E a cooperativa ajudou a sustentar famílias. Histórias de resistência e de reconstrução passaram a ser contadas nas noites de lua, como se fossem, enfim, parte de um legado que a escravidão não conseguiria apagar. E o medalhão? O pequeno disco de latão nunca perdeu seu brilho fosco. Foi passado de mão em mão, ora como lembrança, ora como símbolo. Para cada criança que crescia aprendendo a ler, era um presente. A memória que alguém, um dia, ousou dizer não à ideia de que gente pode ser mercadoria. Para Ana, ao fim, ele foi a prova de que identidades podem ser reconstruídas. De Ana, passou a Isabela e, por fim, a dona. De escrava a dona, não por gula de poder, mas por decisão de transformar um lugar onde o ser humano fora reduzido a peça em um espaço onde a dignidade virou princípio inegociável. Se essa história tocou você, compartilhe-a com alguém que precisa lembrar que a justiça pede coragem e que a liberdade muitas vezes se constrói com paciência, não com fúria.